E aí, senhores, tudo bem? Aqui é o engenheiro agrônomo Davis e esse vídeo, pessoal, é a continuação de um material anterior, onde nós estávamos conversando sobre a influência do potássio na produção de sementes de soja, mais especificamente falando do nosso cenário de safrinha aqui no Paraguai. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma conferida lá no canal do YouTube ou na página do Instagram, para você entender o contexto e pegar o fio da meada. Tá? O intuito hoje é o quê? É a gente abordar alguns aspectos técnicos, falar sobre como ocorre essa deficiência e o que a gente pode fazer para evitar de chegar a ter problemas como esse que a gente está observando, ok? Então, fique ligado. Então, vamos lá, senhores. Como ocorre essa deficiência? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco da dinâmica do potássio na fisiologia da cultura. E para isso eu trago esse gráfico aqui para vocês, certo? Esse gráfico aqui é de um trabalho que a Embrapa realizou, onde eles determinaram a curva de absorção, ou seja, a marcha de absorção de nutrientes na cultura da soja. E aí nós temos nesse eixo o número de dias representando o ciclo da cultura e aqui a porcentagem de nutriente acumulado. Então, em relação ao potássio, cerca de 90% de todo o potássio acumulado em toda a estrutura da planta, ele se dá mais ou menos na fase de R5.3, tá? Metade de enchimento de grão. E é o que a gente tem observado geralmente tanto na safra quanto na safrinha, que áreas com deficiência de potássio, geralmente na metade do enchimento de grão para frente, a gente começa a observar esses sintomas de deficiência. Agora a pergunta que fica é o seguinte: como o potássio é um nutriente móvel na planta, certo? Se ele é um nutriente móvel, por que essa deficiência começa a aparecer no terço superior? Tá? Isso está relacionado com o quê? Com o hábito de crescimento da soja. As cultivares de soja que predominam no mercado hoje são de hábito de crescimento indeterminado. Então, o que acontece? Elas vão crescendo, se desenvolvendo, botando flores e vagens e desenvolvendo grão, certo? Acontece, então, que a soja, quando ela chega em R5.3, o terço inferior já está bem desenvolvido, com boa granação, enquanto que o terço superior começa a sentir fome. Agora, isso acontece devido a quê? A uma falha, então, que a gente teve na construção dessa curva, certo? Para a soja chegar em R5.3 e começar a sentir fome de potássio, não é porque ela está sentindo fome de potássio exclusivamente nesse momento, mas pode estar relacionado já com uma fome oculta que vai sendo construída aqui ao longo dessa curva, certo? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração em relação ao hábito de crescimento das nossas cultivares. E aí o que acontece lá na frente é isso aqui, senhores. Tá? O terço superior, ele começa a apresentar clorose nas folhas e em situações mais severas de deficiência, a gente começa a ver esses pontos necróticos aqui. Tá? Isso aqui é bem típico de deficiência de potássio. E isso aqui, obviamente que isso aqui também serve de porta de entrada para fungos, ok? Você vai ter aí cercóspora agindo, né, nessas vagens, a planta fica com desequilíbrio nutricional, ela também fica propensa ao ataque de doenças, certo? Então esse seria o primeiro ponto. Agora, qual o impacto, né, que isso gera em termos de produtividade? Para responder isso aí, em 2019 a gente já fez um trabalho, como tinha citado no vídeo anterior. O que a gente fez? A gente foi nessas áreas onde é que a gente viu esse sintoma, separou, essas duas fotos, por exemplo, são de uma mesma área, e aí a reboleira com sintoma de deficiência e a área com boa, né, com adequada nutrição. A gente separou, tirou a análise de solo e coletou planta, dentro das manchas e fora das manchas. Separou isso aí, colheu tudo certinho, pesou, e a gente chegou à conclusão de que a gente pode perder de 12% a 15% de produtividade dentro dessas reboleiras onde você tem deficiência de potássio, ok? Como vocês podem ver aqui, tem as análises de solo de cada área. Então, fora da mancha, né, o teor de potássio, e dentro da mancha, o teor de potássio. Veja a diferença de 0,42 para 0,10, de 0,69 para 0,09 e assim sucessivamente. Então, a gente identificou esse problema nessas áreas aí, ok? Agora, vamos lá. Por que isso ocorre? Como a lavoura chega a esse ponto? Como é que eu faço? O que eu estou fazendo de errado para a lavoura
chegar nessa situação, né, dessa diferença significativa aqui de desenvolvimento e de estado nutricional? Bom, para responder isso aí, pessoal, eu tenho que citar 3 pontos aqui. O primeiro deles está relacionado com a falta de investimento em diagnóstico. Tá? O que está acontecendo? Está faltando investimento em conhecimento da situação da nossa área, dos atributos químicos da nossa área. Como é que está? Como estão os teores de nutrientes, de macro e microelementos, a questão da acidez e tudo mais. Então, é análise de solo, tá? Isso é fundamental para a gente poder ter conhecimento amplo da nossa área. E hoje nós temos várias ferramentas que dão subsídio para nós, para a gente construir bons mapas de amostragem, né? E fazer uma boa amostragem. NDVI, mapas de condutividade elétrica, mapas de colheita, tudo isso aí pode ser usado para montagem de zonas de manejo e fazer uma amostragem direcionada e muito bem feita, certo? Segundo ponto, está relacionado, pessoal, com o conhecimento, né, da dinâmica de nutrientes no solo. Mais especificamente falando da relação cálcio, magnésio e potássio. Por que eu cito isso? Vamos voltar aqui nesse mapa do potássio. O que acontece nessa situação? Esse local que eu marquei aqui para vocês é o local onde eu fiz o vídeo anterior, certo? Ali onde estava apresentando aqueles sintomas de deficiência. Veja que nesse setor aqui nós temos teores de potássio entre 0,11 e 0,13 mais ou menos, centimol de carga por decímetro cúbico, ok? É baixo para essa classe de solos aqui, que é um solo argiloso, com 55, 60 de argila e com CTC alta. Então, os teores aí de potássio teriam que estar mais altos, certo? E aí tem uma outra situação, que nesse mesmo local, veja que aqui o mapa de cálcio e magnésio, nós temos também deficiência de cálcio e magnésio, mas principalmente de cálcio nessa situação aqui. O que acontece? Se a gente faz uma calagem numa situação sem o conhecimento prévio dos teores de potássio, faz uma calagem, seja uma taxa fixa, pode ser 2.500, como é comum a gente ver nas aplicações geralmente, o que vai acontecer? Você vai agravar esse sintoma de deficiência na tua área. Está relacionado com a série liotrópica de nutrientes no solo, que nada mais é que uma ordem, certo, de retenção de cátions no solo. Você tem que é retido mais cálcio do que magnésio e mais magnésio do que potássio. Então existe, de certa forma, uma briga entre esses nutrientes, né, nos sítios de carga, de troca do solo, certo? Então, se eu faço a calagem, eu agravo o problema. Por isso é importante a gente conhecer a dinâmica, conhecer o solo, saber o que está fazendo, para não agravar o problema e não a gente penalizar ainda mais a rentabilidade da nossa área. Um terceiro ponto, pessoal, está relacionado com o balanço de nutrientes, que nada mais é o balanço entre a entrada, né, de nutrientes com o fertilizante e a saída desse nutriente com a colheita, através dos grãos. Então a gente tem que o potássio, por exemplo, pessoal, para cada tonelada de grão, a soja exporta, ela leva embora cerca de 19,5 kg de potássio elementar. Transformando isso em potássio de adubo, dá mais ou menos uns 23 a 24 kg de K2O por tonelada de grão. Então, se eu estou com uma produtividade de 4 toneladas e meia, mais ou menos, eu estou levando aí cerca de 100 kg de potássio, que dá mais ou menos uns 170 kg de cloreto. E a pergunta, eu estou repondo isso cada vez que a soja, nessa produtividade, leva embora esse potássio? Eu trago esse exemplo para vocês aqui, é uma tabela de entradas e saídas de potássio no sistema safra-safrinha do Paraguai, tá? Isso aqui é um exemplo, digamos assim, real, tá? É realista isso aqui. Eu peguei isso aqui, 5 safras consecutivas, onde a gente tem as culturas que foram implantadas, soja safra, soja safrinha, trigo, soja safra, milho e assim por diante. Nessa coluna tem a produtividade de todas as safras, aqui tem o potássio, que é, digamos, exportado por tonelada de grão, aqui o que foi exportado por hectare, segundo a produtividade da área, o que foi adicionado ao solo, certo? E aí, o saldo. Tem muitas situações onde você coloca só 25 kg de K2O por hectare, uma adubação de 250 kg de 430-10, por exemplo, quando você não faz um cloreto. Acontece isso.
Mas vamos para o resultado final, o que realmente interessa. Então, nessas 5 safras, a gente exportou, através da produtividade, em torno de uns 660 quilos de K2O. Quando você adicionou 486 quilos, então tu tem um saldo negativo de em torno de 172 quilos de K2O, certo? 172 quilos de K2O, pessoal, isso representa mais ou menos 0,18 a 0,20 centimol de carga por decímetro cúbico de potássio no solo. Tá? Então, se eu tenho uma área que está com um teor aí de 0,40, mais ou menos 0,50, em 5 safras, se eu tiver uma produtividade relativamente média, boa, eu vou fazer esse potássio cair pela metade. E em muitas situações eu vou lá, faço uma calagem, então eu agravo esse problema, né? Dependendo do teor que eu tenho no solo. Então é importante a gente levar em consideração esses critérios e ficar de olho na questão do balanço de nutrientes. Muito importante para a gente trabalhar certo e ter rentabilidade, porque depois que a gente está com deficiência no solo, pessoal, a gente tem que fazer a correção, né? Você já faz a adubação de manutenção, enfim, tudo aquilo que é extraído, que é levado, exportado, e ainda tem que fazer a correção. Então, se torna muito mais oneroso você corrigir esse problema. Então, o ideal é não chegar nessa situação que nós vimos nas fotos ali, certo? Tá, bom, falando sobre os problemas, e agora o que a gente pode fazer para evitar de chegar nesse ponto, certo? Ou, então, corrigir essa situação, tá? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O primeiro ponto, e é óbvio, é aquilo que nós falamos já ali atrás, é investir no diagnóstico correto, tá? Se você faz um bom diagnóstico, e você tem um bom agrônomo, um bom técnico, um cara que entende de fertilidade, nutrição, você pode ter certeza que você vai ter uma boa recomendação. Então, investir no diagnóstico hoje, senhores, nós temos muitas ferramentas nas mãos, né? A gente pode, então, investir bem em diagnóstico, fazer a coisa certa e aí melhorar a rentabilidade, aumentar a rentabilidade da nossa lavoura. Isso é um exemplo trabalhando, então, para conhecimento dos teores de nutriente na nossa área. A agricultura de precisão é uma ferramenta que está aí, que a gente deve lançar mão e utilizar, e utilizar de forma correta, certo? Um outro ponto, senhores, é o seguinte. Quem vai nos dizer se nós estamos no caminho certo ou não é a planta. A planta é o melhor indicador, é o melhor bioindicador, certo? A planta, ela tem uma linguagem própria e cabe a nós, a gente ter destreza, conhecimento técnico, conhecimento de fertilidade, de nutrição, para saber interpretar aquilo que a planta está nos dizendo, ok? Então, a gente pode, através de um exame visual, dos sintomas que ela está demonstrando para nós, aquela linguagem que ela está falando para nós, o que está acontecendo com ela, e, obviamente, utilizar aquilo que eu chamo de exame de sangue, né? A análise foliar. A análise foliar é uma excelente ferramenta de diagnóstico, né, de acompanhamento do estado nutricional das nossas lavouras, tá? E aí eu dou um exemplo para vocês. Isso aqui, ó, senhores, é só um exemplo, essa tabela, tá? É uma tabela de interpretação de análise foliar na cultura da soja. Existem outras metodologias, como o DRIS, por exemplo, tá? Que é o Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação. É um sistema mais avançado e é muito utilizado hoje em dia. É uma das melhores ferramentas para a gente interpretar a análise foliar, ok? Mas a gente vai usar essa tabela aqui, que é através dos níveis de suficiência, tá? As faixas de suficiência. Vamos lá. Então, vamos pegar o nutriente potássio aqui, certo? Aqui nós temos as colunas de deficiente, né? Muito baixo, baixo, suficiente, alto ou excessivo, certo? Então, vamos se concentrar aqui, ó, nessas duas colunas aqui, do muito baixo e do baixo, certo? Se, por exemplo, estou com a minha lavoura implantada, vou lá em R2, R3, faço a amostragem foliar, mando para o laboratório, determino lá a quantidade de nutriente na matéria seca, e aí me vem um resultado onde eu tenho uma situação dessas aqui, ó. Lá em R2, R3, né, final de florescimento e início de formação de vagem, deu que eu estou tendo entre 12 a 17 gramas de potássio, né, por
quilo de matéria seca. Isso quer dizer para nós, isso já é um indicativo de que esse nutriente pode estar, né, baixo nessa lavoura, certo? A planta ela está dizendo para nós que ela está sentindo fome de potássio por algum motivo, seja por um desequilíbrio nutricional no solo, uma questão de ordem física, ela não está conseguindo acessar esse potássio, enfim, a gente vai ter que tentar descobrir. Mas já é um indicativo que você está tendo problema com potássio. O que você pode fazer numa situação dessa? Você pode lançar mão de ferramentas como a complementação foliar, por exemplo. Tá? Você está tendo um critério, você tem um critério técnico, você tem uma análise foliar, você sabe como é que está esse teor, e aí você pode lançar a mão de algumas aplicações foliares, inclusive na fase de enchimento de grão, para melhorar o enchimento de grão, melhorar a translocação de açúcares, né? Melhorar a translocação de fotoassimilados. Essa é uma das funções do potássio na planta. Então você pode fazer isso aí. Mas o mais importante de tudo é que você tem esse diagnóstico na tua mão, já é um indicativo, e você junta isso à análise de solo, então você tem duas ferramentas já que se complementam, certo? Para você fazer um diagnóstico correto da situação da tua área. Isso é extremamente importante para você fazer um bom trabalho, ok? Você trabalhar tecnicamente e economicamente. Você vai melhorar a rentabilidade da tua lavoura porque você sabe o que está acontecendo, você sabe o que você precisa colocar, você não está tendo ou colocando de menos ou colocando a mais nutriente, ok? Então, essa era a ideia, tá? Desse vídeo aqui, trazer essas informações para vocês e me colocar à disposição para aquilo que vocês necessitem. Nessa área de fertilidade, nutrição de plantas, a gente está aí para assessorar e para poder colaborar com o trabalho dos senhores, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e um grande abraço. Até mais.